Há um tipo de prisão que não tem grades, nem muros, mas mantém milhões de pessoas acorrentadas todos os dias. É a prisão da própria mente. Uma cela invisível, onde o carcereiro e o prisioneiro são a mesma pessoa. E talvez você esteja aí dentro agora, sem nem perceber. Sabe, é sutil. Começa com uma voz. Uma voz que sussurra que você não é bom o bastante, que não vai dar certo, que todo mundo vai te julgar, que você nunca será suficiente. Uma voz que parece sua, mas não é. É apenas o eco de medos antigos, de inseguranças que você aprendeu sem querer, de críticas que ouviu e nunca mais esqueceu. E quando essa voz toma o controle, ela não apenas fala, ela narra sua vida. Ela escolhe as lentes com que você enxerga tudo. Ela transforma pequenas falhas em fracassos gigantes. Ela distorce a realidade, faz você acreditar que é o problema, que não merece, que não pode, que não consegue. E sem perceber, você começa a viver dentro de uma história que não é sua. Uma história onde você é o vilão da sua própria vida. O imperador Marco Aurélio, há quase 2000 anos, já sabia disso. Ele escreveu: "A alma se torna da cor dos seus pensamentos." E o que isso significa? Significa que se você enche sua mente de medo, sua vida inteira se pinta de medo, se enche de raiva, tudo se tinge de raiva, se enche de insegurança. O mundo parece um espelho quebrado, onde tudo reflete sua própria dor. E é aqui que começa a verdadeira batalha. Não é contra o mundo lá fora, não é contra as pessoas, não é contra o passado, é contra essa voz, esse narrador invisível que precisa ser desafiado, porque se você não domina seus pensamentos, eles dominam você. E o preço disso é sua liberdade, é sua paz, é sua própria vida escorrendo sem que você perceba. E se tudo isso te toca, se em algum lugar dentro de você essa verdade faz eco, então respira fundo, porque hoje você vai entender o que os estoicos descobriram. E talvez, só talvez, você comece a se libertar dessa prisão que ninguém vê, mas que te sufoca todos os dias. E se tudo isso te toca, se em algum lugar dentro de você essa verdade faz eco, então respira fundo, porque existe um caminho que atravessa séculos e que carrega a sabedoria de quem aprendeu a dominar a própria mente, a própria vida, a própria existência. Hoje, você vai conhecer 10 lições estoicas, 10 chaves, 10 lembretes que podem, se você permitir, transformar sua relação com seus pensamentos, com suas dores e com você mesmo. Porque, no fim, tudo começa aqui, na sua mente, no lugar onde ninguém vê, mas onde tudo acontece. 1. Domine seu diálogo interno. Há uma voz que nunca se cala. Ela mora dentro da sua cabeça. Ela fala enquanto você trabalha, enquanto toma banho, enquanto tenta dormir. Ela te acompanha no silêncio, nas dúvidas, nos medos. E muitas vezes ela não é sua aliada. Porque se você não a educa, ela te destrói. Essa voz, ela tem memória. Ela guarda cada crítica que você ouviu, cada rejeição, cada comparação, cada olhar torto que te fizeram acreditar que você não era suficiente. E de forma sutil, ela começa a repetir, todos os dias, que você não é capaz, que você não merece, que você não vai conseguir. Ela transforma o medo em verdade, a insegurança em identidade, o fracasso em sentença. O estoicismo te ensina que essa voz não é a sua essência. Ela é apenas um hábito mental que precisa ser questionado. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. E se isso é verdade, também não são os fatos que te machucam. É a história que essa voz conta sobre os fatos. Percebe? Se você não questiona, essa voz se torna tirana.
Ela te convence de que precisa da aprovação dos outros para se sentir digno. Ela te faz mendigar afeto, te faz aceitar migalhas, te faz se calar para não desagradar. Ela te convence de que sua felicidade depende dos olhos de quem te julga. Mas quando você aprende a observar essa voz, algo muda. Você começa a perceber que ela mente, que ela exagera, que ela repete padrões que nem são seus, que ela é só um velho script. E quando você entende isso, começa aos poucos a escrever um novo roteiro. Um roteiro onde você não vive mais sob o peso do olhar dos outros, onde você não precisa mais de permissão para ser quem é. Porque quem domina os próprios pensamentos não vive à mercê das expectativas alheias. Quem se fortalece por dentro não se curva por fora. Quem aprende a conversar consigo mesmo, aprende finalmente a se libertar. 2. Tudo é efêmero. A vida, ela escapa. Escorre pelos dedos como areia fina. O que hoje parece imenso, insuportável, esmagador, amanhã será só memória, só pó. E, no entanto, enquanto estamos dentro do furacão, esquecemos disso. Esquecemos que nada, absolutamente nada permanece. A dor não permanece, a solidão não permanece, o medo não permanece, mas nem a alegria permanece, nem o amor idealizado, nem o sucesso que tanto buscamos. Tudo, absolutamente tudo, se desfaz. Os estoicos chamavam isso de impermanência. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: observe como tudo se transforma rapidamente. O universo é mudança, e a vida é o que o pensamento faz dessa mudança. E se isso é verdade, se tudo muda, por que então tratamos os problemas como se fossem eternos? Por que seguramos o sofrimento como se ele fosse a nossa identidade? Quando você entende de verdade que tudo é efêmero, algo dentro de você se abre. Você começa a perceber que não precisa se apegar tanto. Nem às dores, nem às glórias, nem às pessoas que escolheram partir. Porque tudo o que vem, vem para ir. E tudo o que fica, um dia também se desfaz. Mas essa não é uma visão triste. Ao contrário, é libertadora. Saber que tudo passa te dá leveza, te dá coragem, te faz viver o presente com mais presença, com mais verdade, com mais entrega, sem se agarrar ao que dói, sem se perder no que falta, sem se iludir com o que é passageiro. A impermanência não é um castigo, é um lembrete de que nenhuma dor é eterna, nenhum vazio dura para sempre, e que se tudo passa, você também pode passar por isso e renascer, quantas vezes forem necessárias. 3. A realidade é neutra. O mundo simplesmente acontece. A vida não pergunta se você está pronto, ela não consulta seus medos, não pede sua permissão, ela apenas se move, como as ondas no mar. Às vezes suaves, às vezes violentas. Mas as ondas não são boas nem más, são apenas ondas. E, no entanto, quantas vezes você já olhou para a vida e sentiu que ela era injusta, que estava contra você, que parecia uma conspiração silenciosa para te derrubar? Quantas vezes acreditou que o problema estava lá fora, nos outros, no destino, no universo? O estoicismo te convida a olhar mais fundo e perceber que não são os fatos que te machucam, são as histórias que sua mente cria sobre os fatos, são os significados que você escolhe dar. Sêneca dizia: não sofremos pelos acontecimentos, mas pela visão que temos deles. Perder um emprego, ser rejeitado, ouvir um não, ser deixado para trás. Isso é apenas um fato. Cru, nu, sem adjetivos. Mas quando sua mente se levanta e começa a narrar, ela transforma isso em humilhação, em fracasso, em derrota, em dor. Percebe o peso disso? Porque se os fatos são neutros, então você não é refém deles.
Você é autor da interpretação, e isso é liberdade. A liberdade de olhar para algo difícil e perguntar: o que isso quer me ensinar? O que nasce disso? Que pode me fortalecer? Quando você entende que a realidade é neutra, não significa que você se torna frio ou indiferente. Significa que você para de ser refém da narrativa do sofrimento e começa a construir conscientemente uma narrativa de crescimento, de superação, de autonomia. O que te fere não é o mundo, é a lente com que você enxerga o mundo. E essa lente pode ser limpa, pode ser ajustada, pode ser transformada. 4. As opiniões não te definem. Existe um veneno silencioso que muitos carregam: a necessidade de ser aceito, de ser validado, de ser reconhecido. É como se, sem o olhar aprovador do outro, a própria existência perdesse valor. E então, começamos a moldar nossa vida, não pelo que somos, mas pelo que os outros esperam que sejamos. Mas o preço disso é altíssimo, porque na busca por agradar, você se trai. Na ânsia de ser amado, você se abandona. Na tentativa de ser aceito, você se afasta de quem você realmente é. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia: se você busca agradar, será escravo de quem quer agradar. E essa é uma prisão disfarçada. Uma prisão que aperta, sufoca, mas não tem algemas visíveis. É o cárcere da opinião alheia. O que pensam de você não diz quem você é. O que falam revela muito mais sobre quem fala do que sobre quem ouve. As críticas não te definem. Os julgamentos não te moldam. Nem os elogios deveriam te inflar. Nem as ofensas te diminuir. Quando você entende isso, algo muito poderoso acontece. Você começa a se voltar para dentro. Começa a buscar a aprovação, não mais no outro, mas em si mesmo, e descobre que sua verdadeira liberdade nasce quando você se liberta da necessidade de ser entendido, de ser aceito, de ser validado. Nem todo mundo vai te entender, nem todo mundo vai te reconhecer. E tudo bem, porque quem se reconhece, quem se valida por dentro, não precisa mais se curvar por fora. Quem se ama o suficiente não negocia sua essência em troca de migalhas emocionais. 5. Ou sua mente se disciplina, ou ela se dispersa. Existe um fato sobre a mente que quase ninguém te conta. Ela não sabe descansar sozinha. Ela não sabe se organizar sozinha. A mente, por natureza, se dispersa, se perde, se inquieta. Ela corre, salta, cria cenários, preocupações, fantasias, medos. E se você não percebe, ela te arrasta junto. Perceba quantas vezes seu corpo está aqui, mas sua cabeça está no que pode dar errado, no que você não fez, no que te disseram, no que talvez nunca aconteça, mas te angustia como se fosse real. É assim, a mente desatenta é como um cavalo selvagem, forte, poderoso, mas que te derruba, te arrasta, te machuca, se você não aprende a segurar as rédeas. O estoicismo traz esse chamado. Marco Aurélio escrevia: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E isso não é uma metáfora poética, é neurociência. A mente indisciplinada gera ansiedade, gera estresse, gera sofrimento. Mas a mente que aprende a se observar, a voltar para o presente, a questionar seus próprios impulsos, começa pouco a pouco a se aquietar, a se alinhar, a se fortalecer. Isso não é sobre ter controle total, ninguém tem. É sobre não ser refém. É sobre perceber quando sua mente te sequestra e escolher não ir junto. É sobre entender que, se você não educa seus pensamentos, eles te educam. E quase sempre, de forma cruel, distorcida, implacável. Disciplina mental não é rigidez, é autocuidado. É escolher, todos os dias, não ser inimigo de si mesmo.
é escolher treinar sua mente para que ela trabalhe a seu favor e não contra você. 6. Não desperdice energia no que não pode controlar. Existe um tipo de exaustão que não vem do corpo, vem da alma. Vem de tentar controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Vem de querer mudar o outro. Vem de esperar que o mundo seja diferente do que ele é. Você percebe? Quantas vezes sua paz foi roubada por uma expectativa não atendida, por alguém que não agiu como você gostaria, por uma situação que fugiu do seu controle? Quantas noites mal dormidas, quantos pensamentos circulares, tentando resolver o que, simplesmente, não se pode resolver? Epicteto, com sua lucidez quase desconcertante, dizia: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Tudo começa e termina aqui. Se você não faz essa distinção, você sangra, você se desgasta, você se perde. O que não está nas suas mãos? A opinião dos outros, as escolhas dos outros, o passado, o que já foi dito, o que já foi feito, o tempo, o clima, as incertezas da vida. Isso não está sob seu comando, nunca esteve, nunca estará. Mas sabe o que está? Seu olhar, sua atitude, sua decisão sobre como responder, seu compromisso com aquilo que te fortalece, sua disciplina em não entregar sua paz nas mãos do que é instável, passageiro, incontrolável. Quando você entende isso, algo dentro de você se realinha. Você para de gastar energia onde ela só se perde e começa a investir onde ela se multiplica, na sua serenidade, na sua clareza, no seu autocontrole, porque toda vez que você tenta mudar o que não pode, você se esgota. Mas toda vez que foca no que depende de você, você se fortalece. Você volta para o seu centro, você volta para casa. 7. Cada obstáculo é uma prova. Às vezes, a vida parece um campo minado. É um problema atrás do outro. Uma perda, uma decepção, um fracasso, uma porta fechada. E quando tudo isso se acumula, surge aquela pergunta silenciosa: por quê? Por que comigo? Por que agora? Mas, e se essa pergunta estiver errada? E se a vida não estiver te punindo, mas te treinando? E se cada obstáculo for, na verdade, uma espécie de convite disfarçado, um chamado secreto para você acessar uma força que nem sabia que tinha? Marco Aurélio escreveu algo que poucos conhecem: o que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. E isso não é poesia, é lei da vida, é filosofia aplicada, é neurociência emocional. O que hoje parece uma barreira é exatamente o que te força a crescer, a expandir, a se reinventar. O obstáculo testa sua paciência, sua resiliência, sua disciplina, sua capacidade de escolher entre desistir ou se elevar. Ele pergunta sem palavras: até onde você está disposto a ir por você? Até onde você se mantém de pé, mesmo quando tudo te convida a cair? E sim, é desconfortável, é cansativo, é solitário muitas vezes, mas observe, toda vez que você sobreviveu a algo que achou que não suportaria, você não saiu igual, você saiu maior, mais forte, mais lúcido, mais consciente de quem você é. O obstáculo não é inimigo, é espelho, é lapidário. Ele te tira do que é pequeno e te obriga a encontrar a versão sua, que estava adormecida. Você não é o que te feriu. Você é quem se levanta depois, quem escolhe não se render, quem transforma a dor em força. 8. Reescreva sua história. Existe um momento na vida em que você percebe que está carregando uma história que não escolheu. Uma história feita de medos herdados, de culpas que não são suas, de feridas que outros abriram e que você transformou em identidade. Mas quem disse que você precisa continuar contando essa mesma história? Quem disse que o que te aconteceu define quem você é? O passado não tem esse poder, a não ser
que você dê esse poder a ele. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E ousar, nesse contexto, é ter coragem de olhar para a sua própria vida e dizer: isso aqui não me define mais, isso aqui não me representa mais. As cicatrizes podem ser lidas de dois jeitos, como marcas de dor ou como medalhas de superação. Você escolhe. A perda pode ser lembrada como ausência ou como transformação. Você escolhe. O erro pode ser interpretado como fracasso ou como treino. Você escolhe. Quando você reescreve sua história, não é sobre negar o que te feriu, nem fingir que não doeu. É sobre escolher conscientemente o significado que você dá a tudo isso. É pegar a caneta de volta, é sair do papel de vítima e assumir o papel de autor. Não importa quem te quebrou, importa quem você se torna enquanto se reconstrói. Importa o que você faz com aquilo que fizeram de você. O passado é um lugar de referência, não de residência. Ele pode te ensinar, mas nunca te aprisionar, a menos que você permita. 9. Agradeça o que você tem. Existe um vazio que nunca se preenche, porque ele nasce não do que falta, mas do que você se recusa a enxergar. É o vazio de quem vive olhando só para o que ainda não conquistou, só para o que não tem, só para o que não deu certo. E nesse olhar, o presente se torna invisível. O que já existe perde valor. O que já foi conquistado parece pouco, porque a mente inquieta sempre quer mais, sempre quer depois, sempre quer lá na frente. Mas o estoicismo traz um lembrete poderoso. Marco Aurélio escrevia: não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem, seja um. E ser um bom homem começa com algo muito simples, mas profundamente revolucionário: reconhecer. Reconhecer o que já existe, o que já te sustenta, o que já te abraça, mesmo em silêncio. Talvez você não perceba, mas tem coisas na sua vida que um dia você implorou para ter. Tem coisas hoje que parecem banais, mas que seriam um milagre se você voltasse no tempo e contasse para quem você foi. O fato de estar aqui, o fato de ter superado o que parecia insuperável, o fato de ainda ter forças, mesmo quando acha que não tem, tudo isso já é motivo para respirar mais fundo, para acalmar o peito, para agradecer, não como quem se acomoda, mas como quem honra, porque quem não aprende a se sentir completo no que já tem, nunca se sentirá completo no que vier. A gratidão não é romantizar a vida, é enxergar a vida com olhos mais lúcidos, é reconhecer que mesmo em meio ao caos, existe algo que ainda te sustenta, que ainda te mantém de pé, que ainda é suficiente. 10. Encontre paz no presente. Existe um lugar onde a paz mora, e esse lugar nunca foi o futuro, nunca esteve no que você ainda precisa conquistar, nem no que falta, nem no que alguém prometeu te entregar. A paz mora no agora. Só que quase ninguém sabe encontrá-la, porque fomos ensinados a viver no depois, no quando, no se, quando eu tiver, quando eu for, quando eu conseguir, quando alguém me amar, quando tudo se ajeitar. E assim, a vida inteira se transforma numa espera infinita. O estoicismo quebra esse ciclo. Marco Aurélio dizia em suas meditações: a vida de cada um é aquilo em que seus pensamentos a transformam. E se seus pensamentos vivem no futuro, sua vida nunca acontece de verdade. Porque ela só pode acontecer aqui. O agora é tudo o que você tem, e tudo o que você sempre teve, e tudo o que você sempre terá. O passado já não existe. O futuro é só uma projeção. Mas o presente é real, é palpável, é respirável, é sagrado. Quando você escolhe se ancorar no presente, algo muda. A ansiedade perde força, o medo perde voz, a mente
que te arrastava para 1000 cenários, começa a se aquietar. E pela primeira vez em muito tempo, você percebe que não precisa de tanto para se sentir inteiro. A paz não está no que você espera que aconteça. Está no que você permite acontecer dentro de você. Está na decisão de estar aqui, inteiro, presente, respirando, existindo, escolhendo conscientemente não adiar mais a própria vida. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que seu maior inimigo estava lá fora, nas pessoas que te feriram, nos amores que te decepcionaram, nas portas que se fecharam, nos desafios que pareciam maiores que você. Mas aos poucos, talvez você esteja começando a perceber que a batalha mais silenciosa sempre foi interna, que a voz que mais te machucou foi aquela que você acreditou sem questionar, que a prisão mais apertada foi construída com os tijolos dos próprios pensamentos. E se é assim, se tudo isso começa dentro, a boa notícia é que a liberdade também nasce aqui. No momento em que você escolhe, conscientemente, se tornar guardião da sua própria mente, dominar seu diálogo interno, reconhecer que tudo é efêmero, lembrar que a realidade é neutra, que as opiniões não te definem, que sua mente precisa ser treinada ou ela te domina, que sua energia não deve ser desperdiçada no que você não controla, que cada obstáculo é uma prova e uma oportunidade, que sua história pode ser reescrita, que a gratidão é um antídoto poderoso e que a paz nunca esteve no depois, sempre esteve no agora. Se esse vídeo ecoou dentro de você, leve isso consigo, respire essa verdade, permita que a filosofia estoica não seja apenas um conceito, mas uma prática viva, um caminho, um abrigo. E se você sentiu, compartilhe com quem também sente demais, em silêncio. Que a dor que te trouxe até aqui, agora, se transforme em força e que você nunca mais se esqueça de quem você é.